Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de origem que, olha, tem de tudo. Tem intriga política, tem intervenção divina e um herói que, honestamente, parece que não quer o emprego. Totalmente. Nossas fontes levam a gente para o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. É um momento de virada total na história de Israel. A escolha do primeiro rei deles, Saul. Pois é, e com a ajuda de algumas notas de estudo, a gente vai tentar entender o que estava rolando nos bastidores dessa coroação. E que bastidores, hein? Nossa, e como? O que a gente vai analisar aqui é uma virada de chave, assim, gigantesca para Israel. Pensa bem, eles saem de um sistema todo espalhado, de tribos, com juízes e profetas dando tom. Cada um por si, basicamente. Exato. Para, de repente, centralizar tudo na figura de um rei. É o nascimento de uma nação no sentido mais moderno. A gente vai acompanhar isso em 3 atos. Primeiro, a unção secreta de Saul. Depois, a escolha pública. Que é cheia de drama. Cheia de drama. E, por fim, a reação do povo, que já começa rachada. É uma história sobre como o poder é dado, como ele é recebido e a bagunça que acontece no meio do caminho. E essa bagunça já começa de um jeito muito estranho. A gente imagina a coroação de um rei com pompa, com festa, multidões. Mas aqui não. A primeira cena é quase clandestina. Quase uma operação secreta. Sim, o profeta Samuel encontra o Saul, que estava procurando umas jumentas perdidas do pai, e simplesmente derrama um vaso de azeite na cabeça dele. Por que começar assim? No sigilo. Parece até conspiração. Totalmente. E esse sigilo é a chave de tudo. Ele grita uma coisa: essa escolha não é do povo, não é política, é de Deus. Ah, entendi. Ao fazer isso em segredo, Samuel está dizendo que a legitimidade do Saul não vem de uma votação ou de uma aclamação popular. Vem de uma ordem divina. As fontes que a gente tem mostram que Deus já tinha instruído Samuel a fazer isso no capítulo anterior. Certo. E o óleo é o símbolo da consagração, sabe? Da capacitação. É como se Deus estivesse, contratando Saul para o cargo e dando a ele as ferramentas necessárias antes mesmo do anúncio oficial. Uma nomeação interna antes da apresentação pública. Faz sentido. Mas aí, para provar que aquilo não era um delírio, Samuel dá a Saul uma série de sinais. E não é nada vago, tipo você verá um pássaro no céu. Não, nada disso. É uma lista de previsões incrivelmente detalhadas. É quase um roteiro do dia dele. Exatamente. É uma espécie de verificação em 3 etapas. Pensa na cabeça do Saul. Um jovem de uma tribo pequena, de repente ungido rei. Ele precisava de uma confirmação. Robusta. Com certeza. O primeiro sinal era bem prático. Você vai encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel e eles vão te dizer que as jumentas foram encontradas. Isso já resolve o problema imediato dele e mostra que a unção não o tira da realidade. Certo, o GPS divino funcionando. O segundo é ainda mais específico. Lá no Carvalho de Tabor, você vai encontrar 3 homens. Um com 3 cabritos, outro com 3 pães e um terceiro com vinho. Eles vão te cumprimentar e te dar 2 pães. A precisão é quase absurda, né? É absurda. É o tipo de detalhe que, se acontece, não tem como duvidar. E essa é a intenção. Mas o terceiro sinal é o que realmente importa. É o clímax, a transformação. Em Gibeá, ele encontraria um grupo de profetas descendo do altar, tocando instrumentos. A fonte até menciona harpas, tambores, flautas. Uma banda inteira. Uma banda inteira. Profetizando. E a promessa de Samuel é radical. O Espírito do Senhor se apossará de você, você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Essa frase, mudado em outro homem, é muito poderosa. As nossas notas de estudo frisam que não é só uma mudança de humor, tipo tomar um café forte. Não, de jeito nenhum. É uma transformação ontológica quase. Uma capacitação sobrenatural para uma tarefa que ele humanamente não conseguiria executar. É Deus instalando o software de rei num hardware de fazendeiro. Ótima analogia. É isso mesmo. A função dos sinais é essa. Primeiro, convencer o próprio Saul. Construir a confiança dele. Segundo, validar a unção secreta. Era a prova irrefutável de que Samuel não estava inventando nada. E o terceiro sinal era a própria transformação. Exato. Não era só uma prova, era a ferramenta de trabalho.
E tudo acontece exatamente como previsto. O que me leva a uma das minhas partes favoritas da história. Quando Saul começa a profetizar, o pessoal da cidade fica de queixo caído. Imagina a cena. Deve ter sido um choque. O cara que você conhece desde criança, o filho do vizinho, de repente tendo uma experiência mística no meio da rua. E daí nasce o ditado: Ué, até Saul entre os profetas? O que é fascinante nesse provérbio é o tom de choque. As fontes indicam que era uma expressão de espanto puro. Saul não tinha background religioso, não era de família de profetas. Era um peixe fora d'água. Sim. Como ver, sei lá, um contador super renomado de repente ganhando uma competição de skate. É tão inesperado que vira piada, vira um ditado. Mas o texto adiciona uma camada de complexidade. Alguém no meio do povo pergunta: e quem é o pai deles? Essa segunda pergunta sempre me pareceu meio perdida ali. Qual é a dela? Então, os comentaristas sugerem algumas leituras. Uma delas é que é uma pergunta cética, quase um deboche. Se até o Saul pode ser um deles, de onde vem a autoridade desse grupo? Quem garante que eles são legítimos? Ah, tipo, se esse cara entrou pro clube, talvez o clube não seja tão exclusivo assim. Exatamente isso. Questiona não só o Saul, mas a própria instituição profética. É uma mistura de admiração com uma dose saudável de cinismo. Bem humano, né? Totalmente. Depois dessa experiência toda, que deveria ser o ponto alto da vida dele, Saul encontra o tio. E o tio, claro, é curioso, pergunta onde ele andou, o que fez. Familiar. E a resposta de Saul é impressionante. Ele conta sobre as jumentas que foram encontradas, mas omite completamente a parte principal. Ah, e a propósito, fui ungido rei de Israel. Por que ele fica quieto? Essa é a grande pergunta sobre o caráter do Saul nesse início. E as fontes não dão uma resposta única, o que torna o personagem tão interessante. Poderia ser humildade, uma recusa em se autopromover esperando o tempo de Deus. Ou poderia ser prudência, né? Sabendo que um anúncio prematuro poderia causar um caos político. Também. Ou, sendo menos generoso, poderia ser medo, puro pavor da responsabilidade que caiu no colo dele. Eu apostaria no medo. A gente romantiza como humildade, mas podia ser só um cara apavorado. E essa possibilidade é muito real. Ele não pediu por isso. A coroa, metaforicamente, foi colocada à força na cabeça dele. Esse silêncio pode muito bem ser o de alguém que está processando um trauma, o peso de uma nação inteira que acabou de posar nos ombros dele. Faz sentido. Seja qual for o motivo, esse silêncio mostra um rei que não está ávido pelo poder. E isso cria um suspense enorme que vai explodir no próximo momento, quando tudo tem que vir a público. Exato, porque a unção foi secreta, mas a apresentação ao povo não podia ser. E aí Samuel reúne todo mundo em Mispa. A atmosfera devia ser elétrica. Mas antes de anunciar o nome, Lá vem ele. Samuel sobe no palanque e dá uma bronca histórica no povo. E que bronca! Ele não mede palavras. Ele basicamente diz: o Senhor Deus que tirou vocês do Egito e livrou de todos os seus opressores é o Deus que vocês rejeitaram hoje. Nossa, direto assim. E continua: vocês olharam para o libertador de vocês e disseram: não obrigado, queremos um rei como todo mundo. Ele joga um balde de água fria na festa. Ele enquadra a monarquia não como uma conquista, mas como uma concessão divina a um pedido teimoso do povo. É um jeito terrível de começar um novo regime, né? Parabéns, vocês conseguiram o que queriam e foi uma péssima ideia. Pois é. Depois desse sermão, começa o processo de escolha, que é feito por sorteio, para de novo reforçar que a decisão final era divina. O sorteio vai afunilando, primeiro a tribo de Benjamim, depois a família de Matri e, finalmente, Saul, filho de Quis. O nome é anunciado, mas tem um problema. Cadê o Saul? Cadê o Saul? O rei eleito sumiu. É um momento de anticlímax total, imagina a cena. O suspense, os tambores rufando, o nome anunciado e... nada. Silêncio. O cara não tá lá. E como eles resolvem? E a solução para o mistério, de novo, reforça a soberania de Deus. Eles não organizam uma busca, eles perguntam a Deus. E a resposta divina é quase cômica e profundamente reveladora. Ele tá lá, escondido no meio da bagagem. Peraí. Ele se escondeu na bagagem. Isso é bom demais. É quase uma cena de comédia se não fosse tão significativo. É, incrível, né? É o medo falando mais alto de novo. A maioria dos comentários aponta para isso como a prova máxima da sua humildade, ou talvez da sua inadequação que ele mesmo sentia.
No mundo onde as pessoas matam pelo poder, o primeiro rei de Israel está se escondendo dele. Literalmente, atrás das malas. Literalmente. Ele não quer os holofotes, não quer a coroa, o trono teve que caçá-lo. Isso o pinta como o oposto de um tirano ambicioso. Ele está sobrecarregado, não empoderado pela perspectiva de governar. É uma imagem poderosa. Então eles correm, acham o homem mais alto do país encolhido atrás de umas sacolas e o trazem para o meio do povo. O texto destaca a aparência dele. Era mais alto que todos, dos ombros para cima. Ele tinha a aparência de um rei, né? Exato. Mesmo que não tivesse atitude. E nesse momento o povo explode. Viva o rei! A aclamação parece ser unânime. Parece. Mas Samuel, muito sabiamente, age rápido para colocar limites nesse poder recém-criado. Logo depois da festa, o texto diz que ele expôs ao povo o direito do reino, escreveu tudo num livro e o colocou diante do Senhor. O que seria esse direito do reino? Uma lista de deveres? É muito mais do que isso. Pensa bem, a gente associa monarquias antigas com poder absoluto. O rei é a lei. Certo, o rei faz o que quer. Mas o que as fontes indicam é que a primeira coisa que Samuel faz é criar uma espécie de constituição. Isso é totalmente contraintuitivo para a época. Uma constituição? Uau! Exatamente. É um dos pontos mais fascinantes aqui. Não é uma carta branca para o Saul fazer o que quiser. É um poder que já nasce com limites claros, documentados e, o mais importante, colocados sob a autoridade de Deus. É uma monarquia sob a lei, não acima dela. Isso é radical. Muito. Samuel está tentando evitar a tirania antes mesmo que ela tenha a chance de começar. Então, o rei é aclamado, a Constituição é escrita e Saul finalmente vai para casa. O texto diz que ele foi acompanhado por homens valentes cujo coração Deus tocara. Parece um final feliz. Mas o capítulo termina com uma nota bem amarga. Nem todo mundo comprou a ideia. nenhuma transição de poder é tão simples, né? Surge um grupo de oposição imediata. O texto os chama de filhos de Belial, um termo hebraico bem pesado. O que significa Belial? Nossas fontes explicam que Belial significa algo como inutilidade ou perversidade. Chamar alguém assim era um insulto gravíssimo. Era basicamente chamá-lo de imprestável, de pessoa má. Nossa! E o que esses filhos de Belial dizem? A crítica deles é direta e desdenhosa. Como é que esse aí vai nos salvar? Eles desprezam Saul, talvez por ele ser de uma tribo pequena ou pela aparente falta de experiência militar, ou simplesmente por não ser o candidato deles. O ponto é, a legitimidade do rei é desafiada no primeiro dia de trabalho. O reino já nasce fraturado. Exatamente. E a reação de Saul a essa afronta pública, ele prende os dissidentes, manda executar, afinal, ele agora é o rei. Mas a reação dele é, de novo, completamente inesperada. O texto diz apenas, mas ele se fez de surdo. Essa atitude é interpretada pelos comentaristas como um ato de incrível sabedoria e autocontrole. Um líder mais inseguro ou mais impulsivo teria reagido com violência para afirmar sua autoridade. Uma purga política no primeiro dia. Verdade. Saul, no entanto, escolhe não dar palco para a provocação. Ele engole o insulto. É uma jogada arriscada, né? Poderia ser interpretado como fraqueza. Sem dúvida. Mas também pode ser visto como a confiança de quem sabe que sua legitimidade não vem da opinião daquelas pessoas, mas da unção que recebeu em segredo. Ele parece entender que a melhor maneira de calar os críticos não é com palavras ou punições, mas com ações. Exato. Ele vai esperar a primeira crise, a primeira batalha, para provar seu valor. Essa paciência, essa recusa em se envolver em pequenas disputas, mostra uma maturidade política surpreendente para um rei novato. Uau! Então, resumindo essa jornada maluca, o capítulo nos dá o nascimento da monarquia em Israel e é um parto complicado. Muito complicado. Começa com uma escolha divina secreta, confirmada por sinais espetaculares. Depois temos um rei eleito que precisa ser arrastado do seu esconderijo no meio da bagagem para ser aclamado. É quase inacreditável. E por fim, mal a coroa senta na cabeça dele e o reino já está dividido, com apoiadores fiéis de um lado e opositores declarados do outro. Exatamente.
É uma história que vive nessa tensão entre o plano de Deus e a bagunça humana. Samuel deixa claro que pedir um rei foi um erro, mas mesmo assim, Deus guia o processo e capacita o líder escolhido. Certo. É um estudo de caso sobre liderança, sobre a diferença entre ter a aparência de um líder e ter o coração de um, sobre humildade e sobre como nações são forjadas não em momentos de unanimidade, mas em meio a profundas divisões. A fundação foi lançada, mas o prédio ainda estava muito longe de ficar de pé. E isso nos deixa com uma reflexão. O texto insiste que Saul foi mudado em outro homem pelo Espírito de Deus para poder assumir sua função. Isso levanta uma questão que ecoa até hoje em qualquer esfera de liderança, né? Com certeza. Até que ponto uma pessoa precisa se transformar para ocupar um cargo de grande responsabilidade? Onde fica a linha entre a adaptação necessária e a perda da própria identidade? E o que acontece quando essa transformação, seja ela divina ou puramente humana, começa a desvanecer?